A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadoras, sexta-feira, 25 de outubro, tá? Mais uma vez agradecendo a audiência de vocês. E hoje eu inicio o programa de uma forma muito diferente, que eu nem gostaria de começar, mas entendo que deve ser assim, meu coração manda. É uma nota de pesar. É com imensa tristeza que eu resisto o falecimento nesta última segunda-feira, dia 21, aos 71 anos, de uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecê-lo quando ambos nós éramos muito jovens, numa ocasião que ele trabalhou junto com seus parentes, o saudoso senhor Henrique e a dona Nair, para o meu pai, que era um comerciante. Isso aconteceu lá nos idos dos anos 60, depois eu fui morar no Rio, fiquei lá muitos anos. E ao eu retornar, eu voltei para Friburgo e fui trabalhar numa indústria metalúrgica aqui de Friburgo, da família Melo. E eu descobri esse amigo trabalhando na Ferraz em Zaga, tá? E mais tarde ele passou a trabalhar numa fábrica de bebida, que acabou emprestando-lhe o nome com que ele passou a ser mais conhecido. Em 2012 ele foi eleito vereador, tendo exercido o mandato na legislatura de 2013 a 2016. E depois de tentar a reeleição e não obtendo êxito, conforme ele me confessou, ele perdeu o interesse em se candidatar novamente, mas continuou sendo aquela pessoa prestativa, sempre procurando atender as pessoas no bairro em que ele sempre morou. E por força do destino, aí do lado bom da história, o seu filho Jackson passou a fazer parte de uma entidade a qual pertenço e que me permitiu continuar encontrando com esse velho amigo. Fato que ocorreu pela última vez há cerca de 3 meses, quando ele participou de um almoço nessa entidade, junto com a esposa, com o filho, os netos, enfim. Era uma pessoa que eu tinha uma ligação muito forte com ele. Ele, no exercício do mandato dele, ele nunca foi aquele vereador de muitas falas, né, de ir para a tribuna, não. Até porque ele era muito tímido, né? Ele era muito simples, muito tímido. Mas mesmo assim eu consegui trazê-lo ao programa 4 vezes. Ele falava, Modesto, eu vou no programa seu porque eu sei que você vai lá me acalmar, você não vai me fazer pergunta difícil. E eu tive o privilégio de trazê-lo 4 vezes no programa nos 4 anos que ele foi vereador. Foi com muita tristeza que eu me despedi nessa última terça-feira do corpo físico desse velho amigo, tendo a certeza que eu nunca me esquecerei dele. E onde ele estiver, tenho certeza que ele se liberará de mim também. Estou citando, claro, estou falando de José Carlos Ramos, o querido Jacutinga, né? Está aí na tela para vocês verem. Essa foto do tempo lá da Câmara Municipal. Então, meu querido Jacutinga, vá para a paz do Senhor, que eu tenho certeza que você está lá. Você me deu o privilégio, como vereador, prestigiar o Pensando no Friburgo, e nada mais natural do que começar o programa, não prestigiando, porque você hoje não precisa mais de prestígio, mas te homenageando, tá bom? Aqui, meu coração com você e com toda a sua família, com a sua esposa, filhos, netos, enfim. Vá em paz, grande Jacutinga. Bem, vamos agora ao programa, né? Mantendo uma tradição que vem desde 2008, mais uma vez o Pensando está recebendo os eleitos no último 6 de outubro, né? Considerando que foram eleitos 21 e mais o prefeito, para a nossa Casa Legislativa, e que o programa é semanal, e considerando que algumas edições, como na edição passada, eu tenho que às vezes tratar de algum tema pontual, né, que se não realizar naquele momento não faz sentido, certamente essa série de programas entrará por 2025, se assim o nosso bom Deus permitir. Por uma questão de deferência, pois todos os reeleitos sempre aceitaram os meus convites para vir ao programa, e considerando que eu prefiro conversar com os novatos, com ele depois que eles assumirem o mandato, né, eu quero saber deles a sensação que é sentar naquela cadeira pela primeira vez,
eu vou fazer mais ou menos essa regra. Agora, claro, isso depende sempre do convidado aceitar o convite, né? Não adianta eu convidar se a pessoa não aceitar o convite, eu não vou conseguir falar com ele. E também pode ser que tenha um ou outro convidado que tenha trocado o número do seu celular e eu não saiba, e eu posso ter dificuldade de entrar em contato, né? Até porque os trabalhos na Câmara já voltaram ao normal, mas já começa o recesso também, fica mais difícil. Eu, por exemplo, eu tentei entrar em contato com a vereadora Mara Feliz, não consegui, e eu tenho interesse em convidá-la, mas pessoas que têm contato com ela pediu para ela passar um número novo para mim ou entrar em contato comigo. Como ela não fez, talvez ela não tenha interesse em ver eu pensando, né? É uma pena, mas é um direito dela, né? Mas esse que eu convidei hoje, ele veio. Todas as vezes que eu o convidei, ele sempre esteve presente. Eu agradeço muito por isso, tá bom? Já vocês saberão quem é ele. Aí, quanto aos novatos, que eu já tenho um telefone de 2 dele. Mas aqueles que eu não tenho, basta me procurar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, vocês me acham lá e, por favor, passe o telefone para eu convidar vocês. Tem 2 que eu já tenho, né? Porque próprias pessoas ligadas a eles me passaram o número, mas tem outros que eu não tenho. E tem um dos reeleitos, que é o Claudio Damião, que eu já conheço, tem o telefone dele, oportunamente também o convidarei. Se ele me desse prazer, e ele sempre deu, ele estará aqui com a gente. Mas esse é o tema do programa desta noite. Mais uma tradição do Pensão Nova Friburgo que está sendo mantida. Rodada de conversa com os eleitos em 6 de outubro. Antes de conversar com o convidado da noite, eu tenho que fazer aqueles meus recados que são rapidinhos. Uma citação, essa eu estou fazendo em função de uma resposta que me deu um cidadão, que disse que escolheu não votar. Não, ele falou que não votou. Então ele não escolheu ninguém. Eu disse a ele que não. Aí eu vou citar para ele uma frase de Neil Peart, que foi um músico canadense, falecido há poucos anos. Ele disse o seguinte: se você escolhe não decidir, você já tomou uma decisão. Então quem não escolheu e não votar, já tomou uma decisão sim. Não pode ser eximido da decisão, não. E não pode reclamar também depois de nada. Eu sempre falo, quem não tinha uma decisão, porque muita gente não foi votar porque uma razão, estava doente, trabalhando, viajando, mas teve gente que não quis votar porque não quis. Esses já tomaram a decisão qual é? Não tem direito de reclamar nem dos vereadores, nem do prefeito eleito, né? Mesma coisa quem votou em branco que anulou o voto, né? Tomou uma decisão, não participar da vida ativa de Friburgo. Então tem que, é igual o condomínio, não participou da assembleia do condomínio, depois não pode reclamar do síndico, tá bom? Eu vou falar de 2 convites. O primeiro, nesse próximo domingo, eu já vim falando desse yakisoba, a Casa Madre Rosélia, se o Marconini tiver isso, está aí. Próximo domingo, 27/10, a Casa Madre Rosélia promove das 11 às 14h30, no seu endereço, na sua sede, na Rua General Osório 226, um yakisoba ao precinho camarada de R$25, que os ingressos ainda podem ser adquiridos, né? Você está assistindo esse programa na sexta-feira, mas o Bazar do Casarão funciona lá, que fica na General Osório 226. A agência Sicredi você já não vai poder usar mais, porque ela fica no Alberto Brown, estará fechada. Mas o Dilis Cucina, que fica na General Osório 248, poderá. E você pode conseguir o ingresso ainda através do Pix, que a Casa Madre Rosélia vai te enviar. Os dados do Pix vão passar lá debaixo da telinha. É importante, a renda será revertida para os projetos de manutenção da Casa Madre Rosélia, por serviço relevante, serviço que ela presta, tá bom? Então vamos aí, domingo, churrasco não, yakisoba na Casa Madre Rosélia. Estou eu pensando em churrasco. E o outro isso é uma solicitação que me fez o meu amigo, Coronel Celso Novaes, que ele é o atual presidente do Lions Clube de Nova Friburgo. Eles realizaram uma interessante palestra que está muito atual o tema. O tema é lugar de autista em todo lugar. E as pessoas têm que aprender a lidar com os autistas, né? Inclusive os familiares, né?
Então, essa palestra ocorrerá lá no Escola Nova Friburgo. Serão palestrantes a Juliana Corti, que é professora com licenciatura em letras, e Grace Dias, que é pedagoga, especialista em educação pela Universidade Federal Fluminense e diretora pedagógica do Aprimora esse curso. A palestra ocorrerá no próximo dia 6 de novembro, uma quarta-feira, às 20 horas. O Lions Club, a sede fica ali na Praça Getúlio Vargas, atrás ali da antiga Câmara Municipal, né? Hoje a Fundação Dom João VI, tá? Maiores informações, o telefone é 99961-5225. Eu vou passar esses dados para o Marconinho. Marconinho certamente já vai botar na tela para vocês aí os dados essenciais para essa palestra. Um convite do presidente do Lions Club Nova Friburgo, que o tema é muito interessante. Eu recentemente assisti uma palestra na entidade que eu faço parte, de uma mãe de uma criança com autismo, e foi muito interessante. É importante para todos tomarem conhecimento como lidar com quem tem um aspecto autista. Não só a própria família, como principalmente a nós. Tá bom? Dito isto, vamos ao convidado da noite. Tá? Muito bem votado, nós vamos falar dessa boa votação que ele teve, que é o Dirceu Silvestre Tardem, o nosso Dirceu Tardem, né? Muita gente não sabe que tem Silvestre no nome, mas tem, né? Tem. Mas todo mundo te conhece como Dirceu Tardem. E Tardem com M, né? Dirceu, obrigado por ter vindo, boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite, né, a todos os telespectadores aí do Pensando Nova Friburgo. Já de antemão, Modesto, agradeço, né, pelo seu carinho, né, e pelo convite de estar aqui hoje, nesse programa tão renomado aí na nossa cidade, né, para falar um pouquinho aí da eleição, para falar, né, da nossa trajetória aí dos 4 anos de mandato. Então, muito obrigado, me sinto muito honrado de estar aqui hoje no seu programa. Isso, essa pergunta eu estou fazendo a todos. A gente sabe que você está há 4 anos no mandato, todo mundo conhece o Dirceu Tardem, mas sempre tem aquele telespectador que está entrando pela primeira vez, e Friburgo recebe muita gente de fora, né? Graças a Deus, cada vez mais nós estamos acolhendo moradores que estão fugindo daquela loucura, né, do Grande Rio. Se aposenta, vem para cá. E como o nosso público, majoritariamente, é pessoas de mais de 40 anos, né, não custa pedir para você falar um pouquinho para eles quem é Dirceu Tardem, o que você fazia antes de assumir a cadeira em 1º de janeiro de 2020. Bom, Modesto, eu sou nascido e resido até hoje em Baixada de Salinas, né, lá na zona rural aqui do município. Minha família, né, tradicional de lá, Tardem, sou neto de Antônio Tardem, bastante conhecido até na cidade. E grande parte da minha família, como eu já até falei para você um pouquinho antes, vive da agricultura até hoje, né? Algumas pessoas ainda vivem da agricultura e outros primos foram saindo para diversas atividades aí, né, no município ou até fora do município. Eu, né, também vim da área rural e tive a oportunidade de me formar. Eu sou técnico agrícola, sou pedagogo, tive a possibilidade, né, de atuar aí como professor, como técnico agrícola. E em 2020, devido ao meu envolvimento, né, na parte social, principalmente nas associações rurais, eu resolvi me candidatar como vereador e fui eleito. Desde então, me dedico exclusivamente ao mandato. Você, quando foi eleito em 2020, se eu não estou enganado, acredito que não, porque eu tenho mania de guardar esses números, você foi eleito com 1.409 votos, foi isso mesmo? Sim, 1.409. E naquela época você chegou em 5º entre os 21, né? Aquela eleição, a gente sabe que foi uma eleição muito atípica. Primeiro, porque foi em plena pandemia, né? Tanto é que a data da eleição foi prorrogada, em vez de ser do 1º domingo de outubro, foi em 15 de novembro, com um número de candidatos a vereador imenso, a prefeito nem se fala, né? E nós tivemos ainda uma questão para piorar. Nós tivemos uma apuração que ficou enrolando, só saiu o resultado quase 11 horas da noite.
tá? Você ainda se lembra um pouquinho daquela eleição, daqueles fatos? Ou você já exorcizou aquilo, só da memória? Ou aquela campanha ainda está na tua cabeça? Eu acho que cada campanha é uma campanha diferente, já que agora, né, eu tenho a experiência de ter passado pela minha segunda campanha, mas me lembro muito bem, inclusive, da votação que eu já sabia, porque a gente já tinha visto nos boletins de urna a votação que a gente tinha, mas a expectativa e a ansiedade de saber se ia ser eleito ou não, já que à época eu estava concorrendo num partido onde tinha nomes fortes da cidade, né? Então, me lembro, foi realmente um sufoco muito grande aquele dia. E, assim, uma campanha também que, devido à pandemia, a gente teve dificuldades, né? Inclusive a questão de visitar as pessoas, algo que é muito comum, principalmente na área rural, né? Do candidato visitar as pessoas e falar e tomar um café, por exemplo. Então, eu me lembro muito bem da campanha, como foi, uma campanha difícil, primeira eleição, né? E que, depois de todo aquele sufoco da apuração, inclusive, que ficou travada, a gente conseguiu aí sair eleito com um número considerável de votos, né? Já que a primeira colocada naquela época não chegou a ter 2.000 votos. Então, assim, a votação que a gente teve foi uma votação expressiva. Foi. E a gente reconhece. Uma votação muito boa. Até porque nós tivemos... a regra mudou, né? Hoje, aqueles candidatos que tiveram 400, 500 votos não entrariam hoje. Isso, exatamente. Mas naquela época a regra do outro jogo era outra e você foi muito bem votado mesmo. Para com calor, né? Porque pelo que eu sei foi a sua primeira eleição, não foi? Primeira eleição. De tiro você já saiu com... E você já saiu praticamente eleito lá pelo terceiro distrito, né? Na eleição passada, eu saí mais ou menos com 1.200 votos do terceiro distrito, porém, essa quantidade de voto ainda não era o suficiente para eu ser eleito, né? Porque o terceiro colocado teve 1.297 votos, eu acho. Essa eu acho que a gente saiu com uma vantagem maior do terceiro distrito. Ainda não fiz esse levantamento, mas eu acredito que a gente já praticamente saiu eleito de lá. Ou seja, enfim, foi uma campanha para cardíaco aquela de 2020. Foi difícil. Ainda voltando, agora vamos falar assim, você viu que eu falei aqui, que nesse primeiro momento eu estou convidando os reeleitos e vou deixar para falar com os novatos, depois que eles sentarem na cadeira, porque existia foi muito lembrado agora, que faleceu recentemente o Washington Oliveto, né? O Washington Oliveto foi um dos maiores publicitários que o Brasil já teve. E ele fez campanhas memoráveis. Uma delas é uma campanha que ganhou muitos prêmios, ela é lembrada até hoje, é chamada de uma jovem, né, adolescente, e o mote da campanha, o primeiro sutiã a gente nunca esquece. Isso aí acabou virando, digamos, mote para um monte de coisa que acontece na vida pela primeira vez e normalmente é a única vez. É a primeira e única, né? Em função, digamos, porque é um momento único. Só uma vez você foi calouro na Câmara Municipal. Se você ficar lá por mais 10 mandatos, a primeira vez é a primeira. Verdade. Se for você entrou num clube social, o primeiro dia que você entrar lá é o único. Então não se fala que os primeiros dias são únicos. Então eu acredito tanto nisso, eu faço parte de uma entidade que o primeiro dia tem de uma importância tão grande que a gente nunca esquece. Eu pergunto a você ainda tem na memória o dia que você chegou lá na Câmara? Eu imagino eu com a sua família, eu não sei se você tinha um hábito de usar terno sempre, tendo que chegar lá sentar. Como é que foi o Dirceu Tardem que sentou lá no dia 1º de janeiro de 2021 e agora vai sentar em 1º de janeiro de 2025, mas eu tenho certeza que a sensação vai ser outra. Com certeza, tudo muito novo. Eu acho que o que fica é uma emoção muito forte, muito grande, né? Porque ter um mandato de vereador é algo assim inexplicável. É o primeiro mandato, então,
A gente ficou muito feliz de poder estar representando. E assim, para mim, tudo muito novo, né? Eu até cheguei a falar aqui no seu programa que eu cheguei lá na Câmara muito tranquilo e observando e tentando aprender, né? Eu me lembro até no programa passado que eu falei o nome do Zezinho do caminhão, que foi uma pessoa que me recebeu muito bem lá e me auxiliou, né? Então a gente procurou chegar com muita humildade, conhecendo o espaço, conhecendo as pessoas e, sem dúvida, né, estar lá, principalmente, até você falou a questão, né, realmente eu não tinha costume de usar terno, raras vezes que tive algum evento que tive que fazer, né, então é tudo muito novo para a gente, mas assim, é uma emoção muito grande, né, principalmente, né, a gente que é da área rural e que não tinha, né, essa experiência de frequentar, né, a Câmara. Então eu acho que é muito marcante e fica para sempre, realmente. Eu acho que não só para mim, mas eu acho que para a família, eu acho que para os vizinhos, para a região, estar lá representando é um marco aí que a gente nunca esquece. Tem certeza que depois teve uma comemoraçãozinha, não teve? Ah, sempre tem. Tem, né? É porque eu estou falando, são oportunidades únicas. Você pode ser eleito prefeito, mas aquela experiência de vereador vai ser única. Verdade. Então, eu acho que são marcas que a gente leva pro resto da vida, né? Tá. E bom para você que ela vai se repetir, né? Verdade, vai ser uma emoção dobrada, né, Modesto? Agora vamos fazer o seguinte, você... deixa eu ver o tempo, está na hora do nosso intervalo, eu não posso perguntar assim. Vamos falar do seu mandato. Você obteve nessa eleição 2.128 votos. Como você foi bem votado? Olha como é que você foi bem votado naquela eleição. Lá você obteve 1.409, foi o quinto mais votado. Nessa você obteve 2.128 e foi, pela minha conta aqui, você foi o quarto mais votado. Terceiro mais votado. Esse foi o terceiro mais votado. Você pulou só deu 2 pulos. E teve mais de 50% dos votos. Para ver como é que a eleição foi importante. Sim. Você agora obteve mais de 50% dos votos e foi o terceiro mais votado. Quer dizer, se você estivesse no mundo olímpico, você ganharia medalha. No mundo olímpico, os 3 primeiros ganham medalha. Agora, você não obteve esses 2.128 votos de graça. O que você acredita que você fez de tão marcante para que a população te desse mais de 50% dos votos e te desse esse privilégio de você estar no pódio olímpico da Câmara? Então, Modesto, eu desde o início, né, as minhas bandeiras de luta, lógico, a gente é vereador de todo o município, a gente trabalha, né, para o município de uma forma geral, mas a gente tinha bandeiras específicas de luta, que no caso, a educação do campo, eu nunca escondi isso, né, e principalmente a questão das estradas rurais, que é uma pauta difícil, mas que a gente, desde o início, se movimentou nessas reivindicações. Então, assim, eu avalio que, primeiro, a presença do parlamentar nas comunidades, eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que o vereador, ele precisa, cada um tem uma forma de atuação, mas a gente precisa estar onde estão os problemas, a gente precisa estar entendendo quais são as reais necessidades da população e a gente se colocar aí tentando, fazer essa ponte entre o poder público para que a gente possa estar solucionando. Então, assim, hoje a gente, apesar de alguns locais ainda não ter chegado a questão do asfaltamento na área rural, a gente vê hoje que a gente tem estradas muito melhores conservadas do que a gente entrou em 2001. Te confesso que a gente ficou bastante assustado em 2021 quando a gente andou pela cidade. Eu acredito que não só eu, acredito que até o próprio prefeito pode até dar esse depoimento, mas a gente hoje tem uma organização melhor das secretarias, a gente vem fazendo essas reivindicações e a gente tem estradas muito melhores na avaliação aí, principalmente dos produtores que utilizam para escoamento da produção. Então eu acho que foi isso, eu acho que a presença do parlamentar
né, nas comunidades, a solução de problemas que vinham há anos, né, com melhorias. Eu acho que colaborou aí de forma significativa para que a gente aumentasse, né, a nossa votação. Além de, né, um trabalho de gabinete, onde o gabinete está sempre de portas abertas, atendendo aí a nossa população, né, e encaminhando aí todas as necessidades. Já falei aqui e falo sempre na tribuna que eu não estou lá para discutir mandato de nenhum parlamentar. Eu acho que parlamentar ele faz o mandato de acordo com o que ele acha certo, mas a gente procurou, durante esses 4 anos, descobrir o problema e tentar encaminhar as soluções através das secretarias ou do próprio prefeito. Então, isso aí eu acho que ajudou, né? Eu confesso que estou bastante feliz com o reconhecimento do nosso trabalho, já que a gente ter uma votação que já é grande e aumentar a votação, eu acho que a gente tem que ser muito grato aí ao reconhecimento, né, dos nossos eleitores. Porque isso é simplesmente 50% a mais de pessoas. Eu não estou dizendo nem que os 1.409 votos se repetiram nessa, pode ser Que mudaram. mudaram, podem ter mudado, outros podem ter mudado a cidade, infelizmente, alguns podem ter morrido, e aquela coisa toda. Mas você teve fazer 2.000 votos em Friburgo, numa eleição teve 100 e poucos mil votos válidos, é muito voto. É muito voto. Ou seja, aqui eu me rendo a reconhecer o bom trabalho dos eleitos com essas votações expressivas, né? Saí desde a primeira, a mais votada, a Mara Feliz, passando pelo Cláudio Leandro, que esteve aqui semana comigo também, você e outros também, né? Você vê, o partido, o PL, todos tiveram votações expressivas, né? Dos principais. Mas você acredita que você fez esse trabalho, você mesmo disse, que em 2.409 votos, você saiu lá do seu distrito com cerca de 1.200 votos, mas você conseguiu votos em outros locais. Sim, no caso, na primeira eleição eu tive mais ou menos 1.200 votos no terceiro distrito, que é onde eu resido, e tive os demais votos nos demais bairros do centro. E você disse que foram fundamentais, que sem esses fora você não teria entrado. Não teria. E agora, você já fez o balanço? Ainda não fiz o balanço, mas eu acho, que eu já saí eleito do terceiro distrito nessa eleição. Porque eu aumentei bastante, assim, acho que a maioria das sessões eleitorais, né, a gente aumentou a votação. Porque você falou, né, se você buscar no TSE, o TSE agora já tem os dados. Dá toda essa comparativo. Mas eu já trabalhei do outro lado, né, e a coisa primeira que a gente fazia era montar os esquemas, né, para o pessoal. E hoje é mais fácil, né? Antigamente você tinha que ir onde tinha o boletim de urna e ficar anotando, né? E olha, eu lembro disso, eu fiz isso, a gente fazia as chamadas apurações paralelas, né? Tinha uma central telefônica e botava o pessoal para ir com um bloquinho e anotar as principais informações, né? E ligar para o telefone, aí você ia montando. Hoje não, hoje é muito mais fácil, né? Hoje você tira uma foto, manda. É verdade. Não, e tem alguns, acho que no próprio TSE, né, eles já fazem todo o comparativo para o candidato. A gente tem esse recurso, né? Tem. Nós trabalhamos no dia da apuração e como a gente tem uma internet de altíssima velocidade, nós conseguimos essas informações de todo o partido, tanto é que foi possível rapidamente, fui apurado, vinham as informações para mim, quais os partidos que elegeram, quantos elegeram, ou seja, hoje a informação anda muito mais fácil, né? Verdade. Marcolinho, está na hora do intervalo, não está? Nós vamos para um rápido intervalo, na volta continuaremos conversando com o Dirceu Tardem, esse verdadeiro campeão. Ele está entre os 3, está no pódio olímpico da votação de Friburgo. Isso ele pode dizer, né? Ele está com a medalha de bronze, né? Verdade. Então, entre 21 é uma posição muito honrosa. Que no Brasil a gente acha que se não for o primeiro não é nada. Mas né? Porque ele fica muito pertinho ali. Claro, muito. Só no Brasil que a gente acha isso. Nos outros países do mundo, quem consegue uma medalha olímpica, não importa a cor, ele vibra. Até aqui, dessa vez eu vi, por exemplo, a nossa seleção feminina de vôlei conseguiu a medalha de bronze e elas vibraram. Tem que vibrar mesmo.
Num monte de 361 candidatos, você chegar em terceiro, pô, é para se orgulhar, né? Não precisa ficar orgulhoso, mas para se orgulhar agradecer, né? Agradecido. Isso aí, agradecido principalmente. Verdade. Que 128 pessoas confiaram em você. Voltamos já. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e vendas Gemini Engenharia. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos retornando conversando hoje com o Dirceu Tardem sobre as eleições de 6 de outubro. Esse é o assunto que eu vou falar com você. Nós já começamos a conversar um pouquinho antes, mas vamos agora dividi-lo com nossos telespectadores. Quando os nomes das nominadas começaram a aparecer, nada oficial ainda, né? E eu tomei conhecimento da nominata do PL, eu e outras pessoas falaram assim, esse pessoal acho que está meio maluco, hein? Porque a gente sabe, nos tempos antigos, quando tinha Arena e MDB, era natural que um partido conseguisse fazer 8, a Câmara há muito tempo foram 15 vereadores, então, com 2 partidos, um fazia 8, fazia 9, outro fazia 7, fazia 6, mas numa Câmara de 21, no Brasil que tem 30 e tantos partidos, aí vem um partido e lança 9 vereadores, pelo menos era a promessa, né? Que depois se concretizou, né? O PL lançar 9 candidatos a vereadores. Eu falei, será que esse pessoal está contando com o quê? Hoje nós sabemos com o que vocês estavam contando, os números mostram. Depois da apuração dos 9, Cláudio Leandro, Dirceu Tardem, Wallace Piran, Ângelo Gaguin, Carlinho do Kiko, Isaac Demane, todos foram reeleitos com votação superior a 1.700 votos, que é muito voto. E os 3 que não foram eleitos, dos 9, professor Vanderleia e o Zé Roberto, tiveram mais de 1.000 votos.
Ou seja, esses 9 tiveram mais de 1.000 votos. Tá? E hoje mostrou que foi uma decisão certa, né? Depois daquela história, depois que a obra está pronta, né? Aí é fácil. Aí você fala assim, a obra está pronta, não, tudo deu certo. Mas naquela obra me parecia que era uma obra de maluco, né? E vocês tomaram a decisão. Eu já perguntei isso ao Cláudio Leandro, né? Mas eu quero ouvir de você. Naquele primeiro momento, eu ainda fiquei pensando, será que eles estavam no churrasco, com a cabeça cheia de cerveja, estavam querendo se suicidar? Como é que foi essa decisão de... A Câmara, praticamente, quase metade dela foi para o mesmo partido. Eu acho que, assim, vou falar por mim, tá? Foi uma escolha pessoal. É por isso que eu estou perguntando a cada um. Foi uma escolha pessoal de concorrer no PL, eu tinha esse desejo, né? Eu acho que estar no partido do Johnny também foi um diferencial, né? Que a gente andava na rua e a gente sabia da popularidade do Johnny. E também sabia do trabalho realizado pelos vereadores que foram reeleitos, né, e do grupo que estava lá. Então, eu acho que isso aí somou muito. A gente tinha já uma expectativa de fazer uma quantidade maior de cadeiras e eu tinha essa ideia, né, de, bom, para mim concorrer num partido que eu possa ter 5 chances, vai ser melhor do que eu concorrer num partido que, de repente, eu vou ter uma chance só, ou, quiçá, a gente ter uma votação grande e o partido não atingiu o coeficiente aí para fazer, né, o vereador. Porque hoje, então, dessa vez, tiveram que vencer 2 coeficientes, né? No caso, foi o mínimo de voto e mais a porcentagem do candidato. Então, vocês dessa vez tiveram que passar por 2 barreiras, né? Isso aí. Então, foi mais ou menos isso, assim, né? Eu mesmo tinha esse desejo pessoal, eu acho que foi o que todo mundo pensou. Bom, aqui eu tenho 5, 6 chances, né? E por pouco o PL não faz 7 cadeiras. Eu sei. E depois quando eu comecei a ter... Eu tive informações, que eu falei, de pesquisas qualitativas que davam... que indicavam... As pesquisas qualitativas, elas não são pesquisas numéricas, mas elas são pesquisas que indicam tendência. E nessas pesquisas, que eu tive acesso a 3 delas em análise, que eu faço para grupo de empresários já há muitos anos, todas elas mostravam que o Johnny, a última foi em maio, que o Johnny estava muito bem avaliado pela população. Não dizia de percentual, né? Uhum. Mas então eu imaginei que o Johnny estaria bem avaliado. Os concorrentes deles, o concorrente dele, não, nessas pesquisas, um deles nem aparecia, né? Porque o Zé Alexandre era um nome que apareceu aqui em dezembro, até então ninguém nem imaginava que ele seria candidato, os outros nomes não. O Sérgio Lobac e o Anderson Nogueira até se imaginava que Alexandre Cruz seria candidato a prefeito, como ele veio aqui no programa e disse que seria, né? Mas mostrava, de qualquer forma, vocês tomaram essa decisão, você disse que iria concorrer pelo PL, mas vocês fizeram uma reunião, né? Não, reunião a gente tem. E o que vocês, nessa reunião, o que vocês chegaram à conclusão? Nós podemos fazer 4, podemos fazer 5, podemos fazer 6. Porque imagino que vocês fizeram essa conta. Algumas pessoas achavam que a gente tinha chance real de fazer 6 ou até mais. Chegaram a isso? Chegaram a essa conclusão. A gente tinha esse viés. E assim, no meu caso, né, a gente tinha essa perspectiva de ter uma boa votação. O Johnny... eu até dizia isso para ele sabe que ele ia ser muito bem votado na área rural e realmente foi. Eu acredito que a porcentagem de voto dele na área rural foi muito maior do que a área urbana. Em alguns lugares, acredito que até 90%. Claro, a área precisa de estrada. Ele fez estrada. Ajudou, né? Claro, mas ele está lá para... Pior que eu vi concorrente, mas ele também fez estrada. Ué, o prefeito que é candidato à reeleição, ele tem o ônus de ter que aturar as críticas daquilo que não está dando certo, né? Reclamando no hospital que não deu certo, não sei o quê, mas ele tem um bônus do que ele faz certo. Com certeza. Claro, o que ele está fazendo certo. E mostrou, no final das contas, que a grande parte da população entendeu que ele está fazendo a coisa certa. Tanto é que o voto apareceu na urna. Foi onde, então. Eu acho que o melhor lugar para você saber, digamos, a pesquisa
que vale para valer mesmo é a pesquisa da urna, né? Mas é engraçado que depois que porque eu converso com muita gente, troco muita informação, e eu nunca duvidei que o Johnny iria ganhar essa eleição a partir dessas pesquisas qualitativas. Eu falei, só se o Johnny fizer uma lambança, sabe aquela coisa que você faz para... Quando você chegou na festa de casamento e vai lá, derruba a noiva, chuta o bolo, tinha que ser uma coisa assim escandalosa. Porque estava na cara que eu imaginava a reeleição dele, sim. Eu não imaginava que ia ser com essa quantidade. Mas quando eu tive acesso a uma pesquisa feita quantitativa, faltando 3 semanas para a eleição, aí eu acreditei que ele poderia fazer, vocês poderiam ter, até chegar até 7, sim. Porque a gente sabe que, diferente do que muita gente imagina, o candidato a prefeito que acaba puxando o voto do vereador, que o cara já vou votar no voto do prefeito, eu vou votar nesse vereador que vai estar junto com o prefeito. Porque tem gente que, por exemplo, aqui nós tivemos um que eu lamento de pensar assim, mas o atual vice-prefeito achava que ele que elegeu o Johnny Maia, que os votos na urna mostraram que ele não elegeu o Johnny Maia. Tá? Então, vocês têm a exata percepção, que se, por exemplo, se fosse assim, o grupo do Anderson Nogueira teria eleito 6 também. Mas não é assim que funciona. Verdade. Tem que ser, o candidato tem que ser... Por que o Bolsonaro elegeu um monte de gente em 2018? Porque ele tinha uma popularidade muito grande. Então, aí ele arrastou um monte de deputados junto, que é assim que funciona a regra do jogo. Mas, de qualquer forma, eu achei vocês corajosos. E, no final das contas, mostrou que vocês estavam certos. Verdade. A Alpa estava certa. Agora, bom, nós já falamos, você acredita que você tenha saído eleito lá do 3º distrito, e nós estávamos falando no intervalo, o 3º distrito, nas últimas eleições, ele vem se dando bem, né? Ele vem te ensinando, inclusive, os outros distritos a votar, né? Porque, conforme o próprio Tribunal Superior Eleitoral informou, esse ano o 3º distrito tinha lá cadastrado, parece ser um pouquinho menos de 10 mil eleitores. E você saiu de lá com uma votação muito boa, e você estava me falando aí que teve mais candidatos que imaginava. Foram vários nomes que foram candidatos lá, que concorreram com você, né? Tiveram, a concorrência lá foi grande, assim, não diferente da eleição passada, que também, né, teve uma concorrência grande, inclusive a gente tinha 2 vereadores de mandato à época, e esse ano a gente também concorreu com vários nomes lá. E você me falou que tem um nome de lá que eu não sabia que é de lá, o Rômulo, que você falou. Rômulo Pimentel, ele foi eleito também. Ele é do 3º distrito também? Sim. Você conhece ele? Conheço, o Rômulo é meu amigo desde muito novo, eu conheci ele na escola onde eu trabalhava, né? E é um bom menino, a gente deseja, né, sorte para ele no mandato. Também foi a primeira vez que ele concorreu? Primeira vez. Ele é genro do ex-vereador Alci Fonseca. Ele é genro do Alci Fonseca. Sim. Então o 3º distrito continuará tendo 2 vereadores. 3, né? Joelso. Tem o Joelso. É porque o Joelso, já faça a conta que o Joelso, para mim, às vezes o Joelso mais em conselheiro do que... Mas ele tem votos lá também, né? Isso aí. Ele tem voto lá também. Que dele, dessa vez, o negócio andou meio... Não foi muito fácil para ele, não. Mas ele foi bem votado também, né? Mas ele já teve uma votação superior em outras eleições. Eu acho que o que não ajudou ele foi a cabeça para prefeito, né? Mas aí é uma escolha de cada um, né? Verdade. Você escolheu o melhor, se deu o melhor. Ainda falando em futuro, diferente de 2020, quando o Johnny Maia assumiu o mandato, que se eu não estou enganado, ele tinha 2 ou 3 vereadores do lado dele, né? Que eu saiba, na época era o Marcinho, o Ayrton Moreira. Só o Marcinho e ele. Só o Marcinho. Né? E agora, os partidos da coligação dele fizeram 14 vereadores. 14 vereadores, na maioria, a maioria absoluta. É a famosa maioria que todo executivo gosta de ter, né?
que é o famoso 2/3, né? E mesmo dos 14, dos outros 7, não quer dizer que todos os 7 serão oposição ao governo dele. Eu acredito que vão ser realmente os 2 do PT, que não é mais ou menos, é meio difícil, né? Que eles são um partido de esquerda e o Johnny é mais ligado, a gente pode dizer que o Johnny é um centro-direita, né? Mas ele vai entrar com a base bem ampliada na Câmara. Como é que você imagina que vai ser essa próxima legislatura? Por exemplo, em relação a de 2020, a atual, que ele chegou lá praticamente sem um apoio, e depois ele foi conquistando, né? Com o tempo, trabalhando, ele foi conquistando, e no final do mandato dele, hoje ele está majoritário lá na casa, a dita oposição. Por sinal, a dita oposição a ele foi varrida para debaixo do tapete, né? Modesto, o que acontece? Eu acho que, né, a Casa Legislativa são poderes diferentes, a gente precisa fazer as fiscalizações, fato que ocorre, mesmo a gente sendo base de governo, a gente faz nossas fiscalizações, a gente encaminha, né, todas as demandas que a gente observa, mas eu acho que esse alinhamento também, né, naquilo que é correto, naquilo que a gente vê, né, que está sendo feito certo, que é o que a gente observava no governo e que a gente viu o resultado nas urnas, né, eu acho que ajuda, inclusive, eu acho que esse alinhamento soma para que a cidade tenha avanço em todos os setores, né? Eu vejo isso muito na área rural, por exemplo, nos vereadores ditos de bairro, né? Quantos benefícios que a gente viu que chegou em São Geraldo, que chegou no 3º distrito, que chegou no 5º e 7º distrito, Rio Grandina. Então, eu acho que se dá esse alinhamento aí com o governo municipal. Então, a gente, no meu, né, caso específico, eu continuo caminhando junto com o prefeito Johnny. Eu acho que foi um trabalho bem feito e a gente tem muitas expectativas que o segundo mandato ainda seja muito melhor do que o primeiro. Porque ele está carregando uma experiência, ele sabe aonde erro que cometeu, todos nós cometemos. Sim. Você mesmo, você tem certeza que você vai alguma coisa ajustar, que Com é natural, certeza. né? Eu sempre falo, só os loucos e os mortos que não mudam, né? O restante, para sobreviver, a gente tem que aprender com a experiência. Experiência é isso. Com certeza. É você viver um fato, descobrir que pode fazer melhor, ou nem fazer, né? Mas ele vai entrar com uma maioria confortável, que vai dar respaldo a ele. E tem outra coisa aqui também, quero ouvir tua opinião, né? Bater num prefeito que entrou com 22 mil votos é uma coisa. Bater num que entrou com 67 mil é bem diferente, né? Eu acho que mostra credibilidade em relação à população, né? E mesmo que a gente tenha que encaminhar demandas, que a gente muitas vezes tenha que levar informações, falar, ó, a gente acha melhor, a gente tem essa possibilidade de diálogo, né? Aqui a gente está vendo isso, que pode ser melhorado, a gente sempre trabalhou dessa forma. Eu acho que caminhar junto com o prefeito Johnny é muito bom, porque nos ajudou. Lógico que é uma via de mão dupla também, o nosso trabalho, eu acho que nesse sentido também ajuda o executivo, porque muitas vezes o executivo não consegue enxergar tudo que está acontecendo, a gente que está mais na ponta consegue, está mais junto com as pessoas, enfim, fazendo um diagnóstico dos problemas. Então, eu acho que é isso, né? É um ajudando o outro aí nas soluções de problemas. Já falei aqui, em momento nenhum da legislatura eu questionei posicionamentos de nenhum parlamentar na Câmara. Cada um seguiu aquilo que achava que era correto e a gente respeitou o posicionamento de cada um, mas o meu posicionamento sempre foi esse. Eu acho que eu errei muito em relação a muita coisa que a gente fez, a gente não mostrou em redes sociais, tá? Mas a gente estava lá, né? Vendo os problemas e encaminhando aí para que as soluções fossem tomadas. Eu trabalho numa empresa que a minha função é fiscalizar. Então, sou um fiscal, lá eu faço isso, eu faço serviço de controladoria. Quem faz controladoria fica controlando tudo, né? Eu não sou inimigo da empresa. Sim. O patrão Amigo, me né? paga para controlar. E é o caso do vereador. O vereador, nós, a população,
contratamos vocês para controlar a prefeitura para a gente. Mas isso não quer dizer que você não, por causa disso, você vai brigar. É meu caso, a empresa me paga para controlar, mas se eu for brigar com o patrão, ele vai mandar embora. É exatamente isso. E lá na Câmara Municipal, o patrão é o eleitor. E tanto é que você viu que aqueles que não entenderam bem a coisa, os eleitores estão mandando embora. É, verdade. Não é assim? Então é simples. Agora, você foi reeleito nós já estamos aí nos nossos 10 minutos finais, você foi reeleito com a votação expressiva, tá? E isso te dá mais respaldo para esse segundo mandato, né? Você está entrando com 50% da voto a mais, foi reeleito. Eu acredito que ser eleito é difícil, ser reeleito é mais complicado ainda. Eu acredito que você obter uma terceira ou quarta eleição, para mim, eu acho que é mais fácil, porque você já está consolidado. Mas a reeleição é o primeiro voto de confiança, né? E garanto que você parou para pensar muitas vezes. Eu achei que foi mais difícil a segunda campanha do que a primeira. Não, porque ali você estava sob um olhar de confiança ou de desconfiança do eleitor. Verdade. Agora, você entrou lá, você foi bem votado, ou seja, as pessoas te deram esse mandato, segundo mandato. O atual presidente da Câmara, o Marcos Bill, também teve uma boa votação bem respeitável. Ele melhorou muito, no caso dele, então, ele melhorou muito em relação à primeira. E você sabe que uma das primeiras obrigações que vocês terão no dia 1º de janeiro é eleger o futuro presidente da Câmara. Passa pela tua cabeça tentar esse cargo. O Marcos Bill tem direito de concorrer se ele quiser. Sim. Ele não disse para mim que pretende, até porque eu não entrevistei ele ainda. Mas passa pela tua cabeça esse cargo? Não, Modesto, é um tema que eu acho que a gente ainda precisa, né, pensar, ainda tem muito ajuste para ser feito. Mas eu acho que todo parlamentar da casa, eu acho que tem esse direito, né, de concorrer. Eu acho que a gente precisa avaliar muito para ver o que está dando certo, o que não está dando certo. Então, acho que ainda é um tema que a gente precisa pensar. Vocês não pararam para pensar ainda não? Não, né? Não. Mas no fundo lá já tem sempre aquela... Tem... Uma hora vocês vão ter que tomar uma decisão. É verdade, mas eu acho que ainda temos aí umas 3 ou 4 semanas. Você sabe que mesmo que o prefeito não queira interferir, mas o prefeito é sempre ouvido nessa hora. Não tem como. Ele pode não querer se meter, mas, de um modo geral, ele tem lá... Eu não conheço um prefeito que não teve uma opinião. Isso não quer dizer que a Câmara... Eu já vi casos aqui que o prefeito queria uma coisa, a Câmara decidiu outra. Que é o poder da Câmara, né? Mas você é um que, se quiser, você pode postular. Exatamente. Então, garanto que você não está dizendo que não vai querer. Sim, não estou dizendo isso. Isso acho aí. que tem que ser pensado, né? Ali depois que vocês vão passar pela diplomação, depois de diplomados, os 21 vereadores, não importa o número de votos, eles têm o mesmo direitos e obrigações. Tá? Aí já não vale mais quem chegou em primeiro, que isso aí se criou uma crença. Aqui teve inclusive um vereador que ele fez uma votação estupenda, e ele disse que ele tinha que ser presidente da Câmara, que ele foi o mais votado. Só que isso não está escrito em lugar nenhum, né? Não é assim que funciona a votação. Mas ele, na época, se irmou que tinha que ser, né? E ele, pior que ele foi o mais votado, depois saiu de lá na eleição seguinte, teve uma votação medíocre. Isso acontece, né? Verdade. A gente tem que ser pé no chão, a gente tem que trabalhar e ter humildade, né, Modesto? Vamos dizer o seguinte, você... Como é que você pretende levar... você viu que eu recebi a vida do como é que você pretende levar esse seu segundo mandato? Você acha que esse segundo mandato, eventualmente, pode lhe motivar a se candidatar, por exemplo, em 2026 a um cargo de deputado, alguma coisa assim? Como é que você pretende levar o seu segundo mandato? Então, Modesto, a gente, né, pretende continuar o trabalho, como você já falou aqui. A gente tem algumas coisas que a gente pode melhorar. Eu acho que a gente tem erro, né, que a gente enxerga, e eu acho que é muito importante a gente ouvir as pessoas. A gente pode ajustar em relação a algumas melhorias, e eu acho que o futuro aí a Deus pertence. A gente precisa trabalhar e ver como que vai ser, né, um desenrolar desses próximos anos aí. Eu tenho um sonho, né, que é chegar
na área rural com o maior número de estradas asfaltadas. Eu acho que é o que as pessoas esperam. Aí as pessoas que estão assistindo podem dizer, mas o vereador só pensa em estrada. Não, a gente atua em todas as áreas, né? Mas a gente tem esse sonho de poder levar, né, ao produtor rural uma vida mais digna, principalmente no quesito, né, de escoamento da produção. Então, assim, hoje eu te digo que a gente também tem envolvimento, porque a gente está lá na Câmara, né, aprovando os projetos, dando condições para o Executivo, né, fazer aí o mandato. Né? Hoje, o 5º e 7º distrito foi muito beneficiado com asfaltamento, Vargem Alta recebeu asfaltamento, várias comunidades do 5º e 7º distrito. O terceiro, né, especificamente falando da nossa área, a gente teve alguns locais que também foram beneficiados, por exemplo, a comunidade de Três Picos, né, tinha um trecho crítico que já, toda vez que chovia, dificultava que os moradores chegassem em casa, que o transporte escolar chegasse, que o transporte público chegasse. Foi feito, né, a entrada ali do Colégio Belga também recebeu asfaltamento, Fazenda Rio Grande está recebendo asfaltamento, Santa Cruz também teve rua asfaltada, mas a gente ainda precisa que pontos críticos, locais importantes, principalmente no quesito da produção, sejam asfaltados. Então aí a gente tem aqui a questão da estrada de Salinas Floresta Mendes, né, que está dentro do cronograma da prefeitura, mas a gente vai continuar cobrando para que chegue. É uma estrada importantíssima não só para o escoamento da produção, mas como também, né, para a chegada aqui dos moradores do terceiro distrito ao centro. São muitos quilômetros de diferença, né? A gente tem também a comunidade de Pilões, que é muito castigada em relação às estradas, principalmente no período das águas, que também precisa chegar, e outras que eu não vou citar aqui, mas que está dentro do nosso cronograma de solicitações. Então, assim, a gente vai focar muito nessa situação aí e continuar, né, fiscalizando para que a gente tenha uma educação de tão boa qualidade, né, quanto a área urbana. Então, a gente vai focar nesses dois viés e vai continuar sendo presente, trabalhando para a população, e aí, né, a gente vai vendo aí o que vai vir pela frente. Tem uma coisa que você falou importante em relação a Pilões. Pilões, eu penso que aquela região ali, talvez, eu sei que Sumidouro é um município que tem muita dificuldade, mas eu acho que se houvesse uma conjuntura melhor entre Friburgo e Sumidouro, a gente poderia ter uma outra opção para chegar a Sumidouro com uma estrada de melhor qualidade, né? A Secretaria de Agricultura fez um bom trabalho nas estradas lá, a gente precisa fazer esse reconhecimento. Inclusive, estradas que estavam totalmente abandonadas há anos foram recuperadas. Hoje, por exemplo, o morador de Pilões é muito mais rápido para ele chegar ao centro da cidade se ele passar por Rio Grande de Cima, São Geraldo, do que se ele voltar para Conquista. Então, eu acho que foi um avanço, né, que a gente teve. E a gente precisa, né, ter Pilões especificamente, né, Friburgo, mas a gente tem locais ali que tanto serve com um município como o outro. Isso aí. E realmente eu acredito que agora seja possível, porque o prefeito de lá também, né, é da mesma sigla partidária do Johnny, então é uma pessoa também que é muito sensível, né, aos problemas da população, e eu acredito que isso seja possível, sim. Que bom que trabalha em junho. Friburgo, essa é a questão regional, e seria ótimo que os prefeitos entendessem isso. Nós estamos chegando no último minuto. Marcolinho, eu te agradeço, tá? E agradeço a você, Disseu, pela oportunidade. Obrigado por você ter vindo. Então, também agradeço, Modesto, já falei aqui no início do programa, né, por sempre, né, estar aqui de portas abertas. A gente também deixei o nosso mandato à disposição. E agradeço aí aos 2.128 votos, né, que tive. Com certeza nós estaremos trabalhando não só para essas pessoas, mas por toda a Nova Friburgo. É assim que a gente sempre pensa. E gratidão. Gratidão a Deus que nos deu a oportunidade, né, de ter essa votação. A minha família que foi base firme, aos meus vizinhos, enfim, a todas aquelas pessoas que me ajudaram aí a conquistar mais esse mandato, e a gente promete de fazer um mandato em benefício da nossa população. Bem, eu agradeço mais uma vez ao Disseu. O meu programa de hoje eu faço em homenagem ao meu querido José Carlos Ramos, o Jacutinga, tá? Uma boa noite a todos. E essa é a minha homenagem final ao Jacutinga.